Olá, vamos ver nesse vídeo como funciona o processo de aquisição cliente usando a metodologia Free, que é praticamente a metodologia que a gente usa na Nutopo. O propósito da Nutopo é implementar um processo de aquisição cliente para os nossos clientes, e para fazer isso a gente precisa ver a jornada inteira, desde quando o seu potencial cliente nem conhece a sua marca, nunca ainda não fez o primeiro contato, até quando ele se torna cliente, também tem o processo de retenção. Por isso que a gente fala de processo de aquisição cliente, e por isso que a gente ataca, digamos, todas as etapas, tanto do marketing quanto do comercial. E por isso que no primeiro ponto da nossa apresentação, a gente vê como a gente aborda o funil de marketing e o funil de vendas de forma integrada. Essa imagem mostra o funil de marketing e o funil de vendas integrados. O que isso significa? O funil de marketing, praticamente, a gente vê, representa o nosso processo inteiro de aquisição. Então, ele começa aqui quando o seu potencial cliente nem conhece ainda a sua marca. Aí a gente tem três canais digamos, de atração do meu cliente. O inbound, que é de fora para dentro, do inglês, ou seja, o clássico marketing de atração, que o cliente faz o primeiro contato com a sua marca. O outbound, de dentro para fora, e a clássica prospecção, ou no marketing tradicional, aquele marketing interruptivo, e indicação quando a sua marca é indicada por alguém. E aí a gente vai entender se é melhor, por exemplo, para a sua empresa, a ter uma abordagem de inbound, ou seja, para que os seus potenciais clientes façam o primeiro contato com a marca, ou de outbound, de prospecção. Tem vários detalhes a serem considerados, mas o ponto-chave é se você tem ou não tem já uma audiência formada, porque se você já tem uma audiência online formada, obviamente a gente vai tentar capitalizar essa audiência, tentar engajar com ela, sei lá, visitas no seu site, seguidores nas suas redes sociais, e tentar capitalizar para dentro da sua base, gerar leads e depois gerar oportunidade. Caso você não tenha uma audiência, a gente tem que ir atrás, tem que fazer um trabalho de prospecção, que é bem típico de empresas B2B, e quanto mais nichado o mercado da sua empresa, quanto mais trabalho de outbound você tem que fazer. E, obviamente, indicação é o modelo mais clássico quando a sua empresa é indicada. Então, a gente vê que a gente começa a conversar com essas pessoas, com esses potenciais clientes, até quando esse seu potencial cliente levanta a mão, a gente fala, ou abre a porta, ou seja, está interessado em conversar com o seu comercial. É nesse momento que ele entra no nosso funil de venda, ou seja, o nosso funil de venda, ele entra quando ele começa no momento em que o potencial cliente está disposto, está interessado a bater um papo comercial. Antes é só um trabalho, digamos, de relacionamento, ok? E, obviamente, a gente tem as várias etapas do funil de vendas, que são também as etapas do nosso pipeline dentro do CRM. Essas aqui são as etapas clássicas, as mais padrão, que a gente depois vai adaptar às necessidades da sua empresa. Mas, de forma geral, a gente tem uma abertura de porta, onde a gente faz uma qualificação do lead para ver se ele tem qualificação tanto por perfil, ou seja, ele corresponde, ele tem as características que a gente identificou na nossa fase de inteligência comercial. Tem um momento, ou seja, ele está no momento, tem aquela dor, aquele problema que a nossa solução resolve, e tem urgência de resolver esse problema, aí se torna um Sales Qualified Lead, ou seja, lead qualificado para venda, a gente faz a proposta. Ou seja, a gente não faz a proposta aqui, tem que fazer ainda a qualificação dentro do funil de vendas. O ponto importante aqui é que o funil de vendas ele está integrado no funil de marketing, ou seja, mesmo que a gente esteja conversando com eles de forma, digamos, comercial, com o nosso prospect, a gente ainda vai ter que fazer um trabalho de engajamento. Provavelmente a gente tem conteúdo que podemos enviar para eles que vão ajudar no processo de decisão, ou podemos ter alguns webinars que poderiam interessá-los. Enfim, queria continuar. O relacionamento não para aqui, mas continua. E até quando ele se torna cliente, obviamente, essa cetina nada mais indica que tanto o trabalho de retenção, mas o nosso cliente pode até se tornar a pessoa que indica os nossos clientes, outros clientes, através do processo de NPS, né, Promoter Score, ou seja, ele se torna promotor da nossa empresa. Então, vimos como a gente integra o funil de marketing e o funil de venda, e vimos também como a gente escolhe entre outbound e inbound, ou seja, volta a falar, outbound de dentro para fora, a gente vai atrás dos nossos potenciais clientes, inbound de fora para dentro, marketing de atração, nosso potencial cliente vem atrás da nossa marca, faz o primeiro contato. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico para saber qual é a abordagem melhor para a sua empresa, mas, como disse, de forma geral, o que vai definir uma abordagem inbound ou outbound de curto prazo é
e a audiência que você tem. Obviamente, a gente define o nosso processo em várias fases, em que, se você, por exemplo, não tem uma audiência, a gente vai começar fazendo um trabalho de outbound, de prospecção, e aí, uma vez que a gente começa a criar uma rede, uma audiência, vamos fazer um trabalho de inbound, por exemplo, podendo fazer já algumas coisas de co-marketing, por exemplo, você pode fazer conteúdos para parceiros que têm uma audiência, uma base à disposição. Então, você manda o seu conteúdo de qualidade para um parceiro que tem uma base que possa estar interessado, uma base de leads, né, que possa estar interessado com esse conteúdo. A gente vai ajudar nesse tipo de abordagem estratégica também. Os canais de prospecção e ferramenta, né? Obviamente a gente tem e-mail, LinkedIn e ligação. E como é que a gente lida com esses canais? Vamos lá. Nessa tela, nessa página, o nosso manual de vendas, né? Que é um manual de vendas que você vai também encontrar tanto no projeto e você vai poder baixar também com o link na descrição desse vídeo. Você vai ver os vários canais que a gente pode usar para a prospecção, né? Lembrando que o eficiente não é a eficácia. O eficiente define o recurso que você precisa para fazer alguma coisa. Seja, aqui, presencial, você pode falar com uma pessoa de cada vez, digamos. Na ligação também, mas o presencial tem a questão logística. Então, cada conversa tem um custo associado maior. A ligação um pouquinho menos, o LinkedIn um pouquinho menos, o e-mail é o que você pode, digamos, automatizar de forma mais impactante. Contanto que a eficiência do processo aumenta, ou seja, eu posso fazer uma atividade com menos recursos, porque a eficiência aumenta com a automação, que posso aumentar a automação no e-mail, mas a eficácia reduz, ou seja, obviamente a eficácia é maior no papo presencial. Por que é importante essa tela? Porque a gente começa primeiramente com canais mais eficientes, porque se eu consigo abrir uma porta usando um canal mais eficiente, vai me custar menos aquela oportunidade. Caso eu não consiga, vou usar um canal um pouquinho menos eficiente, caso não consiga um canal ainda menos eficiente, e daí vai. Então, a última possibilidade é aquela, digamos, das feiras, né? Onde você vai, mas a feira é muito mais eficaz. Eu concordo que é mais eficaz, mas também é menos eficiente, porque o custo fixo associado à participação de uma feira ou do evento, de forma geral, é muito maior do que um disparo de e-mail. Então, não é que um seja melhor do que o outro, gente, é muito importante esse ponto. Um é mais eficiente, mas menos eficaz. Então, a gente sempre começa pelo canal mais eficiente, né? Porque se eu consigo abrir uma porta com um canal menos eficiente, não preciso incomodar, digamos, um canal menos eficiente. Tá? Então, a gente viu como integrar funil de marketing e funil de venda, como escolher entre outbound e inbound, como definir e determinar os canais de prospecção e as ferramentas, né, a serem usadas de forma geral. E a gente vê agora a metodologia free e como a gente faz o nosso controle de projeto. Para o controle de projeto, a gente usa um software chamado Asana, tá? Mas pode ser usado qualquer tipo de software. O que faz a diferença é a metodologia. No nosso software tem um template de projeto já pré-estruturado, onde você vê template, irá achar o nome da sua empresa, né? Onde a gente tem toda a parte de documento, onde a gente vai registrar, deixar as atas, uma planilha de controle com todos os acessos, todas as várias definições, as várias pautas que a gente vai poder ter. A gente vai ter aqui nos documentos o script e tudo mais. Aqui a gente tem um trabalho de OKR, a gente usa a metodologia OKR, Objective Key Results, né, para atingir metas. Então, a gente tem um controle das metas aqui, que a gente define. E por que é importante o conceito de free? Free, em inglês, significa livre, certo? Então, digamos que somos livres de ferramenta. Uma metodologia que funciona, ela pode ser aplicada a qualquer ferramenta que a gente vai usar. Mas o free também é um acrônimo. First, replicate, escalate, elaborate. O que significa? Se eu tenho uma meta de número de vendas a alcançar, estou começando do zero, primeiro eu vou focar na geração da primeira venda, tá? Porque não adianta eu ficar pensando em tantas vendas se não consigo fazer a primeira. Depois eu preciso replicar a venda, ou seja, preciso entender se aquela venda não foi feita por acaso, né? Tem uma metodologia por trás, então eu preciso criar uma replicabilidade dela. Aí sim que eu consigo escalar, né, depois que eu replico, e aí depois, finalmente, tenho um processo elaborado, ou seja, eu consigo elaborar o meu processo, tanto de marketing quanto de comercial, a partir dos feedbacks que eu vou obter. Vamos ver como é que isso é traduzido no nosso planejamento de metas, e aqui, no nosso OKR, Objective Key Results, né, Objective e Key Results, as métricas e acompanhamento, a gente vai definir aqui dentro, juntos, quais são as metas. Por exemplo, se eu ainda não fiz nenhuma call de briefing, não abri nenhuma oportunidade, obviamente, primeiro eu vou ter que fazer a primeira oportunidade, depois eu vou ter a meta de fazer mais oportunidades por semana, e daí vai.
Então, essa é, digamos, de forma sucinta, a metodologia Free aplicada ao nosso projeto. O nosso projeto, obviamente, além disso, tem a possibilidade de criar e gerar tarefas com vários responsáveis, né? Eu posso colocar quem que vai atribuir essa tarefa, para quando, coloco em fazer. Obviamente, o nosso consultor depois vai entrar nos detalhes ao longo do kickoff para explicar como funcionam os detalhes. Cada categoria do nosso processo tem várias tarefas, já como eu falei, pré-formatadas, dependendo da ferramenta que a gente vai usar, também tem vídeos associados, porque você, além de ter um projeto, né, geração de oportunidade, você vai acabar trazendo conhecimento dentro da sua empresa, né? Então, todas as tarefas, né, têm um conteúdo associado para ver qual é que é, digamos, a base teórica, também um embasamento teórico e prático atrás da ferramenta. Uma vez feito, então, aqui tem todas as fases, desde a configuração das plataformas, a inteligência comercial, a gestão do CRM, e daí vai. E aí que vem o próximo ponto. Como é que funciona o processo de geração de oportunidade e aprovação dos leads, né? A gente vai definir juntos, né, na parte de onboarding, qual é o ICP da sua empresa, né? Tem um tutorial associado, obviamente, mas vamos definir ICP, significa Ideal Client Profile, ou seja, o perfil do cliente ideal. E aí a gente vai definir para ele qual é o segmento de mercado, faturamento da empresa, capacidade de investimento, várias informações, e o buyer persona, ou seja, quem é o tomador de decisão dentro da empresa. Isso aqui vai ser definido junto com o consultor, e aí a gente vai começar a ir atrás dessas empresas e dessas pessoas, ou seja, desse tomador de decisão. Obviamente, em casos, segmentos mais nichados, você pode já trazer uma lista de empresa, aí o trabalho de ABM, de Account Based Marketing, ou seja, marketing baseado em listas, ou caso o seu mercado seja muito abrangente, a gente trabalha por perfil. Então, o nosso SDR, ele vai começar a ir atrás dessas empresas que a gente definiu, e aí, uma vez que ela define, a gente tem já um pré-CRM aqui dentro do mesmo projeto, onde o nosso consultor vai começar a colocar as informações aqui das empresas com quem está conversando. Estou conversando com a empresa X, na descrição vai colocar quem que vai, com quem que vai conversar. Provavelmente o ideal seria colocar o LinkedIn da empresa, o site, o LinkedIn da pessoa, e aí nos comentários aqui, vamos ver, nos comentários, obviamente você vai ser convidado a participar desse projeto e no comentário o nosso consultor vai pedir aprovação. Ah, eu estou conversando com essa empresa, com fulano dessa empresa. Você aprova? Aprovo. Aprovando, obviamente, marca a call de briefing, e aí vamos seguindo essa oportunidade, essa lead se torna uma oportunidade efetivamente, né? Se torna call de briefing, vou até colocar aqui, oportunidade, ok? E vai tocando, aí conforme for, pode ir para a proposta e venda. Obviamente, depois, se você tiver um CRM, a gente pode levar isso para o seu CRM também, mas esse aqui, digamos que um pré-CRM, pelo menos para começar. O ponto-chave aqui importante é que tem um processo de qualificação e aprovação do lead antes da oportunidade ser confirmada por você. Resumindo, a gente viu como funciona o processo de aquisição cliente da no topo, aplicando a metodologia Free, ou seja, a gente viu como integramos, trabalhamos o processo de ponta a ponta, integrando tanto o funil de marketing quanto o funil de vendas, como funciona a escolha, digamos, os critérios que a gente usa para escolher se para a sua empresa é melhor o outbound ou inbound, os canais de prospecção, como a gente escolhe entre os canais que a gente vai usar para prospecção, como a gente aplica a metodologia Free, a gestão do nosso roadmap das milestones, e como funciona o processo de aprovação e a gestão dos leads dentro e fora do CRM. Espero que ficou claro e que possamos começar logo a nossa parceria. Até a próxima. Tchau!